Bem, muito obrigado, boa tarde. Eu vou falar em português, porque apesar de ser o último a falar, eu não poderia quebrar, justamente por ser o último a falar aqui, eu não poderia quebrar a lógica dos meus compatriotas, né? Então eu tenho que falar também em português, mas vou me esforçar para falar pausadamente para que vocês compreendam, que vai requerer um esforço ainda maior, porque a minha tendência é sair falando desesperadamente e daí perder o controle. Ah, Bem, eu dividi minha apresentação em quatro momentos, dois dos quais uma rápida introdução ao conteúdo, até porque provavelmente a maior parte dos que aqui estão ou desconhece ou não conhece suficientemente o sistema de capitanias hereditárias adotado no Brasil, então eu julgo pertinente gastarmos poucos minutos enfim, situando essa questão. Diferentemente do que aconteceu na expansão espanhola, desde a primeira metade do século XV, à medida que Portugal se lançou ao Atlântico, passou a adotar um sistema de doações de terras, constituição de senhorios em ultramar. Esse sistema foi conhecido como o sistema de capitanias hereditárias, que em grande medida eram senhorios. Esse sistema foi adotado inicialmente na Ilha da Madeira, a partir de 1440. A primeira capitania foi a capitania do Machico, que coincidentemente foi uma das últimas a serem incorporadas à coroa em 1770. Então, quer dizer, da primeira doação de capitania hereditária até a incorporação da última capitania foram mais de 3 séculos. Então, também, enfim, chegando à América, desde as primeiras décadas, né, no caso, houve a doação da ilha de Fernando de Noronha, mas essencialmente entre 1534 e 1536 houve a divisão da costa brasileira em pequenas não eram pequenas, na verdade, mas em possessões, na verdade, que foram doadas a pessoas mais ou menos da confiança do rei de Portugal. Então, é fundamental, antes de qualquer coisa, situar as capitanias como senhorios. A definição de senhorio que eu costumo adotar é uma definição do momento, uma definição do Manuel Álvares Pegas, muito provavelmente o mais importante comentador das leis pátrias portuguesas. Nessa definição, enfim, ele ressalta uma série de características do que seriam esses senhorios, mas, enfim, é muito mais uma atribuição de determinados direitos. Direitos de cunho patrimonial, direitos que envolviam aspectos econômicos, muitas vezes monopólios, determinados para o comércio, algumas rendas, mas aqui o que importa para a nossa discussão aqui o direito de se exercer a jurisdição. Logo, então fica, quer dizer, é bem relevante perceber isso, quer dizer, dentro do sistema de doações régias, na constituição de senhorios, especialmente em ultramar, esses senhorios estiveram associados à doação de jurisdição. É importante dizer também que essa doação, dentro dessas doações, a jurisdição não era pressuposta, é dizer, dentro do instrumento que constituía o vínculo entre o rei e o senhor, recebia, portanto, a doação, era fundamental, era necessário que houvesse uma previsão expressa de que se doava a jurisdição. Isso há até uma discussão, o Espanha trata bem disso, uma discussão comparando o que aconteceu com Portugal, o que aconteceu no direito comum. No direito comum,
era, enfim, a ideia de que a jurisdição acompanhava a terra era observada com alguma frequência. Em Portugal não. Era necessário que essa doação fosse expressa. Dizer que as capitanias eram senhorios significa dizer que elas eram bens da coroa e não perdiam essa característica. Eram bens da coroa que não se confundem com o patrimônio pessoal do rei, nem se confundem com o próprio reino. Sendo assim, essas capitanias, assim como outros bens régios, como é que eu poderia dizer, elas estavam submetidas a um regime, em alguma medida, oficialmente, um regime rígido de controle da coroa sobre os seus bens, mas que na prática mostrava que era de uma rigidez flexível, digamos assim. Então, isso aqui é bem importante determinar. Dois aspectos importantes: dizer que o senhorio português não se confunde com o feudo. Há uma grande discussão sobre isso, uma discussão já secular sobre isso. Particularmente adoto a tese de que não se confundem. Para isso, remeto ao feudo uma obrigação militar. Eu não, na verdade há uma grande discussão sobre isso, eu me filio a essa corrente. O feudo está associado a uma obrigação militar que não era observada nas capitanias. O Jorge Cabedo, que foi um autor com o qual eu trabalhei na minha tese de doutorado, o Jorge Cabedo, nas suas decisões, no segundo tomo, que cuida de matérias que seriam de direito público, ele inclusive faz uma remissão a uma decisão da Casa de Suplicação em 1593, envolvendo um senhorio do Atlântico, não me lembro exatamente qual, a capitania mais na Ilha da Madeira, salvo engano, em que a Casa de Suplicação, que era o principal tribunal português, como bem comentou o Nuno minutos atrás, a Casa de Suplicação disse isso de forma expressa. Então, não havia obrigações militares para o senhor. Então, isso é o que é importante pontuar. O vínculo estabelecido entre o rei e o donatário, enfim, se dava através de uma carta de doação. Uma carta de doação que nada mais é do que um contrato. Um contrato de doação. Enfim, talvez um dos mais importantes publicistas portugueses do antigo regime, Domingos Antunes Portugal, que tem um livro especificamente sobre doações régias. Domingos Antunes Portugal, inclusive, faz menção direta a essa ideia de que a doação ela não pressupõe, a doação régia não pressupõe a carta de doação. A carta de doação é muito mais uma prova, constitui uma presunção. Isso aqui é importante dizer. Mas o próprio Domingos Antunes Portugal também reafirma que apesar de ser um contrato, é um contrato com caráter assim, que poderia ser equiparado à lei, teria força de lei. Ele fala isso de forma expressa. Então, trazendo para a América Portuguesa, enfim, muito se discute sobre as razões de se utilizar o sistema de capitanias. Há basicamente razões de três grandes ordens. Estariam ligados a uma retribuição por serviços prestados ao donatário. O donatário é aquele que recebe a doação, prestados diretamente por ele ou pelos seus antepassados. Daí essa minha pergunta frequente aqui nas discussões sobre as relações familiares, é algo que realmente me dá alguma curiosidade, incita a algum debate. Um segundo elemento bem importante, a catequização dos gentios. Isso é bem relevante, está presente em praticamente todas as cartas de doação, essa justificativa, mas principalmente a necessidade de se ocupar esses territórios, espaços, ainda não eram territórios, espaços, né? Esses espaços, ocupar esses espaços antes impedindo que outros o fizessem. A coroa não tinha condições de ocupar tudo aquilo que seria dela de direito, então optou por realizar essas doações. É importante dizer, aqui eu trago uma transcrição de uma das cartas de doação das capitanias originárias, capitanias originárias seriam os 15 primeiros lotes
doados da costa brasileira. Enfim, é só para ilustrar esses motivos. Na verdade, seguir um padrão esse início. Aqui, os 15 primeiros lotes, esses nomes, na verdade, são nomes que foram dados posteriormente, né? Inclusive, muitos desses nomes dessas capitanias são nomes de estados brasileiros, inclusive o estado do Ceará, o estado de onde eu venho, foi objeto de doação, e aqui ao lado o nome dos seus donatários. Só que é importante dizer que essa estratégia de doação de capitanias hereditárias estava muito ligada inicialmente a uma ocupação desse território, um território que ainda era inexplorado, ou pouquíssimo explorado pela coroa. Só que essa estratégia de doação de capitanias, ela não cessou nesse momento, isso é muito importante pontuar, e eu vou voltar a isso dentro de alguns minutos. As doações de capitanias, elas se seguiram até o final do século XVIII. Este mapa é fruto de uma publicação recente do Jorge Pimentel Sintra, que é um professor da faculdade do Instituto Politécnico. Ele é professor de engenharia da Universidade de São Paulo, mas setor de cartografia. É uma proposta mais ou menos nova de mapa, na verdade, com uma ou outra alteração do mapa clássico, dos mapas clássicos que vêm sendo adotados. Então, no slide seguinte, eu tento trazer, na verdade, uma série de outras doações que foram acontecendo ao longo da segunda metade do século XVI e de todo o século XVII. Por que eu trouxe isso aí? Inicialmente, para dizer o seguinte: a estratégia de doação de capitanias hereditárias me parece estar bem associada à ocupação de núcleos que não estavam povoados. Tanto é verdade que a maior parte das doações, especialmente as doações realizadas entre 1634 e 1655, elas recaíram sobre áreas do que ficou conhecido como o Estado do Maranhão, que foi uma outra divisão da América Portuguesa. Quer dizer, durante algum tempo a América Portuguesa foi dividida em dois, às vezes até três estados: a repartição do Sul, o Brasil, que seria a repartição do Centro, e o Estado do Maranhão, que ficava mais ao norte. Depois a repartição do Sul foi reincorporada ao Brasil e ainda assim ficou essa divisão. E o Estado do Maranhão subordinado diretamente a Lisboa e não a Portugal. Bem, sobre a ciência da jurisdição, alguns aspectos que seria o aspecto principal do trabalho. A jurisdição senhorial em Portugal, ela historicamente se liga ao que os autores se referem como jurisdição intermediária. Jurisdição que estava, portanto, abaixo da jurisdição inicial que era exercida em grande medida pelos conselhos, pelas comunidades locais, cidades e vilas. E, em seguida, a partir de um dado momento, também pelos juízes de fora, que eram magistrados nomeados pela coroa, magistrados letrados. Situava, portanto, acima dessa jurisdição inicial, mas abaixo da jurisdição régia, dos tribunais, como o Nuno ilustrou aqui também na sua apresentação. Logo, a jurisdição senhorial, em grande medida, onde ela existia, tendia a ser uma jurisdição intermediária, isso em Portugal. Jurisdição que era exercida diretamente pelo senhor ou, mais comumente, por um ouvidor, que era, enfim, que estava submetido a um regime previsto nas ordenações do rei, nas ordenações filipinas, no livro 2º, título 45. Que se previa, inclusive, um mandato de 3 anos, a ideia de que deveria ser um juiz letrado. Tudo isso, o que deveria acontecer. Bem, e aí começam as discussões relativas a minha apresentação, basicamente. A prática da jurisdição senhorial no Brasil, ela nem sempre obedeceu ao que estava predeterminado nas instituições legais. A ideia de que o ouvidor deveria ser letrado
nem sempre foi seguida. Há diversos relatos de agentes da administração régia, se queixando, inclusive, do fato de que os ouvidores, eles, enfim, não eram letrados, os ouvidores muitas vezes cumulavam diversas funções no âmbito das próprias capitanias. Muitos desses ouvidores eram lugares tenentes dos donatários, porque a ideia era que os donatários eles residissem propriamente na capitania. Mas, na verdade, os poucos que fizeram no momento inicial da colonização, no século XVI, muitos, na verdade, poucos suportaram. Alguns, inclusive, até chegaram a morrer em confrontos com os gentios, enfim, com os indígenas, e, enfim, nomeava-se alguém da sua confiança, ou alguém que era da confiança de uma pessoa de confiança. Então, isso era bem comum. Nessas situações, esses lugares tenentes exerciam muitas vezes as funções de ouvidores. Consequência disso, o direito aplicado pelos ouvidores de capitanias hereditárias, dificilmente aplicavam o direito régio se não tivessem uma formação letrada. Então, o que era aplicado por esses ouvidores? Enfim, noções de equidade, enfim, muito ligado também à teologia moral, usos e costumes da região, enfim. O direito régio não era, na verdade, não parecia ser algo tão recorrente. E até onde poderiam ir esses ouvidores? As cartas de doação das capitanias hereditárias, elas traziam uma delimitação de competência. Competência é um conceito recente, mas eu vou utilizá-lo aqui pela falta de outro agora. Eu tentei organizar essa competência até para chamar a atenção para um determinado aspecto. Essa competência dos ouvidores, ela envolvia tanto o conhecimento de recursos, apelações e agravos, quanto em algumas situações, conhecimento de ações novas. E isso me parece uma pequena diferença entre os ouvidores régios e os ouvidores de capitanias hereditárias. Muito em virtude da inexistência, durante um bom tempo, de núcleos populacionais nas capitanias hereditárias. Então isso me parece importante chamar a atenção para isso. Só que muito essa competência dos ouvidores era, como é que eu poderia dizer, envolvia um privilégio de não apelando. Né? Eles decidiam em última instância, muitas vezes em única e em última instância. Né? Em casos criminais, você tem aqui alguns casos que envolviam, geralmente, que poderiam envolver até pena de morte natural, isso para a população comum, escravos, gentios, homens livres, mas em alguns casos, inclusive, os bem-nascidos, né? Os fidalgos, pessoas de maior qualidade, como se utilizava à época. Em alguns casos, considerados mais graves, crime de heresia, traição, sodomia e moeda falsa. Só que o que acontece? Isso se justificava em um momento, essa ampla competência, ela se justificava em um momento em que a colonização ainda se iniciava, em que a coroa não estava tão presente. Mas à medida que os séculos foram passando, a administração da coroa, a administração régia, passou a fazer mais presente, na América Portuguesa, né? Seja com a presença de ouvidores de capitania, ouvidores gerais dos estados do Brasil, a repartição do Sul e na repartição do Maranhão, seja nas chamadas capitanias régias formadas a partir de um processo de incorporação das capitanias hereditárias que começou ainda na primeira metade do século XVI. Só para ilustrar esse mapa aqui, eu retirei de um trabalho do professor Nuno, para mostrar que, à medida que avançam os séculos, no século XVIII, já há uma presença bem considerável de ouvidorias régias. Né? Bem, só que
voltando um pouco, essa competência dos ouvidores de capitanias hereditárias, essa competência foi sendo limitada progressivamente a partir de determinados instrumentos, marcos legais. O primeiro deles, o alvará de 5 de março de 1557, que limitou drasticamente a aplicação, os poderes para aplicação de pena de morte sem direito à apelação. Em seguida, os vários regimentos de ouvidores gerais, seja o ouvidor geral do Brasil, seja o ouvidor geral da repartição do Sul, foram trazendo limites, sejam limites enfim, relacionados a questões cíveis, sejam limites relacionados a questões criminais. É interessante perceber, na verdade, que diversas cartas de doação posteriores a esse alvará de 1557, posteriores inclusive aos diversos regimentos, tanto dos ouvidores gerais, quanto do próprio Tribunal da Relação da Bahia, os dois regimentos, o de 1609, da primeira versão do Tribunal da Relação da Bahia e da versão definitiva do Tribunal da Relação da Bahia em 1651, é interessante perceber que várias cartas de doação posteriores a esses marcos legais ainda se remetiam a competência ampla, similar à competência trazida nas cartas de doação originária. É exemplar disso a doação da última capitania hereditária em terras brasileiras, doação que se deu no ano de 1685, portanto 150 anos depois das primeiras doações das capitanias originárias e 130 anos depois do alvará que limitou a competência desses ouvidores. Então,